Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Se nós entendemos que refrigério é também um sinônimo de avivamento, então isso combina com o propósito nosso de estarmos aqui hoje. Podeis sentar, vamos então ouvir a palavra. Pedro fora usado pelo Senhor para curar o paralítico da porta formosa do templo de Jerusalém. A multidão estava tocada, admirada, profundamente impactada por aquele milagre extraordinário. Nós sabemos que este é o modelo ideal, uma igreja de milagres, uma igreja de sinais, de maravilhas. Porém, nós temos que admitir que existe muitas vezes uma distância entre o ideal e o real. Nem sempre a igreja tem sido aquilo que nós esperamos que ela seja. E é claro, estamos falando de nós mesmos, porque nós somos a igreja, admitindo isso. De uns tempos para cá, nós percebemos, e eu acho que todos concordam, nós notamos que os milagres de Jesus se tornaram eventos secundários na igreja. O que está faltando? Nós precisamos entender os princípios que regem o reino de Deus. Provavelmente nós tropeçamos, nós falhamos nesses princípios. Observar esses princípios pode ser o caminho para a recuperação e até para a ampliação desta plenitude de Deus na igreja. Se nós dermos um lugar secundário para Jesus, também colheremos manifestações secundárias de Jesus. Naqueles dias, nós sabemos com absoluta certeza que os apóstolos e a igreja nova, recém-iniciada em Jerusalém, estava dando a Deus uma prioridade absoluta. Pedro caminha, o povo aproxima, e Pedro toma uma rápida decisão. São essas decisões que talvez fazem a diferença. São certas decisões que garantem o prevalecimento da ação de Deus na igreja. A Bíblia diz então que Pedro toma uma rápida decisão de não permitir que a glória de Cristo fosse dada ao homem. Se nós quisermos ter um avivamento permanente, nós devemos colocar o Senhor Jesus no lugar certo. Aleluia! Vejamos o que Pedro disse então na sequência. Verso 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Irmãos, Pedro está dizendo aqui que o céu está contendo, o céu contém o ser mais glorioso do universo, e esse ser está em estado de glória, e esta glória quem lhe deu foi o Pai, e esta glória é advindo da obra da cruz, é advindo do sacrifício perfeito, é advindo da entrega, da obediência, da humildade, porque a Bíblia diz: porque ele foi humilde até a morte, morte de cruz, o Pai lhe exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Pergunta minha agora é esta: como
o mundo está vendo Jesus agora, como nós estamos vendo Jesus agora. Ele não é mais o carpinteiro lá de Nazaré, do filho de José. Não. Pedro está dizendo, ele agora é o Rei da Glória. Aleluia! Deus o Pai o glorificou soberanamente. Mas como estamos vendo Jesus agora? O escritor aos Hebreus diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Hebreus 2:9. A pergunta minha é essa: Pedro tinha isso na mente, no coração. Ele via o Cristo glorificado, e para ele, então, o primeiro ponto da sua mensagem é este: Deus o Pai o glorificou. Mas muitas vezes nós perdemos essa perspectiva do Cristo glorioso, do Cristo glorificado, do Cristo que reina, do Cristo que tem um trono, do Cristo que tem uma coroa, do Cristo que comanda, do Cristo que determina, do Cristo que resolve, do Cristo que estabelece, do Cristo que faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Jesus Cristo não é apenas mais um pregador que passou por Israel. Pedro está dizendo, ele é o Rei da Glória, o seu nome é o mais elevado de todos os nomes. Quando Saulo, ainda de Tarso, viu a glória deste Cristo na estrada de Damasco, caiu por terra. Quando João viu a sua glória no Apocalipse, caiu como morto. A glória de Cristo enche todo o universo, e todos os seres criados são convocados a adorá-lo. João chegou a ver uma dessas adorações no céu, que vai acontecer no futuro bem próximo, quando milhões e milhões e milhões de seres angelicais gloriosos prestavam a sua adoração ao Cordeiro de Deus. Irmãos, coincidência ou não, quanto mais os crentes antigos glorificavam a Cristo, mais aconteciam milagres na igreja. A Assembleia de Deus foi perseguida por causa do barulho, do ruído que ela fazia, porque os crentes começavam o culto, quase não deixavam nem o pregador falar, porque todos continuavam o tempo todo, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E daqui a pouco alguém já se levantava dizendo: Deus acabou de me curar, outro: Deus me batizou no Espírito Santo, outro trazia outro testemunho, outro milagre. A Bíblia diz exatamente isso, que o ministério de Cristo se evidencia aonde o seu nome é glorificado. O ministério do Espírito Santo, o principal ministério dele é de glorificar a Cristo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, disse Jesus. Então, quando você começa a glorificar, você atrai a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo gosta disso, é a missão dele. O Espírito Santo pode estar observando os moradores da terra, de repente ele escuta em um lugar, em um pequeno templo, um lugar num bairro da cidade, os louvores e adoração. Ele disse: lá é o lugar que eu estou buscando, esperando encontrar. Eu vim para glorificar a Cristo, eu vou entrar no meio desse povo e vou usá-los para a glória do Senhor. Ele me glorificará, porque é de receber do que é meu e vou de anunciar. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo só opera quando Cristo é glorificado. Você já leu isso? Aquela passagem onde Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Aí João complementa: ora, isto disse ele a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado.
É claro que nós estamos falando da glória que o Pai deu a ele no céu. Depois que o Pai lhe deu a glória, ele rogou o Pai e o Pai enviou o Espírito. Mas é claro que há uma inferência de que o Espírito nunca será dado até Cristo ser glorificado. Por isso que a maior indicação, orientação para aqueles irmãos que numa reunião ou outra vão orar para buscar a presença do Espírito Santo, é que você não tem que preocupar com muitas palavras, você só tem que preocupar em glorificar a Cristo, porque quando Cristo é glorificado, o Espírito é dado. Aleluia! Glória a Deus! Pedro continua dizendo: mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Pedro lembra que Jesus fora rejeitado pelos homens. Aliás, nenhum homem foi tão desprezado quanto Jesus. Isaías já tinha predito há muitos anos atrás quem era Jesus, quem seria o Messias. Isaías, pelo Espírito, responde: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Quantas vezes a palavra aparece? Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Pedro foi corajoso quando ele foi ao ponto. Ele disse para aquela multidão que estava extasiada vendo o paralítico pular, ele disse: vocês mataram o príncipe da vida. A pregação de Pedro era bem diferente daquela que nós conhecemos. Sorria, Jesus te ama. Pedro está dizendo: seus homicidas. Pedro está dizendo: vocês são cruéis, perversos. Como as pregações mudam no decorrer dos tempos, né, irmãos? Geralmente pregamos pensando que as pessoas são boazinhas, mas elas não são boazinhas. Se as pessoas fossem boas, a morte cruel que Cristo submeteu não teria sentido algum. Se as pessoas fossem justas e boas, então Jesus morreu sem necessidade. Mas nós sabemos que Jesus sofreu a condenação dos perversos, porque ele assumiu o lugar dos homens. Basta entendermos o significado da cruz, que era o lugar da maldição. Quando pregamos para este mundo, nós tentamos aliviar a culpa do pecador. Mas se há uma coisa que o Espírito Santo faz lembrar o pecador, é da culpa. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado. Esses dias eu vi um pregador dizendo para um auditório, e visivelmente um auditório de pessoas que a maioria não eram crentes. Ele diz: vocês são campeões, há um campeão dentro de você. Que mentira, há um demônio dentro de você. Que mentira! Vocês são campeões, vencedores. Falso profeta, mentiroso. O Espírito de Deus vem para convencer o homem do pecado. Nenhuma pessoa vai ser salva vindo pulando do seu banco, comemorando que é um grande vencedor, e chega aqui com o rosto destampado, achando que Cristo vai aceitá-lo. São aqueles que vêm arrastando pelo corredor, ajoelham diante do Senhor, prostram-se diante da cruz, choram, lamentam e suplicam a misericórdia. São esses que encontram o perdão. As pregações estão colocando os homens mais longe de Deus. Mas Pedro não era deste tipo. Vocês mataram o príncipe da vida. Jesus sofreu a condenação dos perversos, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Se nós praticarmos, queridos irmãos, uma delinquência, um crime, o que vai acontecer? Não importa quem você seja, não importa se você diz que é da
Assembleia de Deus do Evangelho Pleno, que você mora na cidade há muito tempo. Se você cometeu um deslize aqui na sociedade, algum problema, que por um lapso você foi falho naquele momento, mas foi denunciado, um vizinho, um inimigo, uma pessoa que te odeia, inventou uma calúnia, fez uma denúncia falsa contra você. O que vai acontecer? Se isso acontecer, seremos levados para a delegacia. Seremos tratados como delinquentes e criminosos. Seremos maltratados e humilhados se não tivermos muito dinheiro. Os homens injustos e pecadores que estão do lado de lá nos condenarão e nós sofreremos muito. Por que eles vão fazer isso? Porque eles acham que são justos, quando de fato são pecadores tão miseráveis como qualquer delinquente que entra dentro dessas delegacias. Tanto os que estão de lá como estão de cá, tanto os que assentam nas cadeiras dos juízes como os réus, são todos pecadores, todos condenados ao inferno se não arrependerem. Nessa organização humana, nessa dinâmica da sociedade, se aceita isto, mas diante dos céus todos são pecadores, e se não arrependerem igualmente perecerão. Mas você é uma pessoa boa, um cidadão de bem, e foi caluniado, ou quem sabe até mesmo teve um deslize, e muito antes de você tentar explicar qualquer coisa, você já será bastante humilhado, já será tratado de forma bastante discriminada, principalmente se descobrir que você é crente. Aí sim que eles vão fazer isso. Porém, no tribunal da eternidade, Jesus Cristo, o único que podia nos condenar, porque Ele é justo, porém Ele se colocou de pé e resolveu pagar as nossas dívidas, e morreu por nós na cruz, para nos dar o perdão. E Ele não fez isso porque éramos bonzinhos, não, éramos devedores. Se num equívoco da social aqui somos condenados por um tribunal humano, falho, pecador, injusto, no tribunal da eternidade nós de fato somos devedores. Nós de fato merecíamos a condenação, mas naquele tribunal justo e perfeito, nós temos um advogado para perdoar. Nós temos o príncipe da vida. Pedro está dizendo isto. Pedro está dizendo isto. Mas Pedro continua: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. Essa é a grande notícia. Essa é a notícia. Ele está vivo. Ressuscitou. Aleluia. A morte foi derrotada no túmulo. Jesus era maior do que o túmulo. Jesus era maior do que a morte. Ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que somos testemunhas. Os seus inimigos, os inimigos de Cristo, pensavam que tinham se livrado dele, mas de repente ali está o Cristo vivo, dizendo: é-me dado todo o poder do céu e da terra. Os inimigos de Cristo queriam se livrar dele, querem se livrar dele a todo custo. O ateísmo, materialismo, evolucionismo, todos os ismos que os homens inventaram, foi só por uma razão: para tentar se livrar de Cristo. Mas não vão se livrar dele, porque ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele ressuscitou para julgar. Ele ressuscitou para sentar no trono. Ele ressuscitou para ser aquele que vai pesar as obras de todos os homens. Agora o mundo precisa saber disso, que tanto ele está vivo, como agora ele se apresentará muito brevemente como juiz. E Pedro continua. E aí Pedro chega no ponto onde ele quer explicar para aquele povo por que Jesus está inequivocamente provado que está vivo. E ele diz: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este
que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Você sabia que os apóstolos justificavam os milagres pela ressurreição de Cristo? Os apóstolos fizeram corretíssimos e diziam eles: se há curas em nome de Jesus, é porque Jesus não está longe de cada um de nós. Ele vive no meio do seu povo e continua fazendo os milagres que sempre fez, porque ele vive. A cura do coxo era uma demonstração inequívoca de que Cristo estava presente naquele lugar. Agora é importante notar algumas palavras aqui. Ele diz: e pela fé no seu nome. A fé verdadeira não crê em qualquer nome. A fé verdadeira crê no nome de Jesus. E a fé no seu nome fortalece. Aqui estamos, um grupo de pessoas pequenas, fracas, mas ao mesmo tempo fortes, porque o nome de Jesus nos fortalece. O nome de Jesus nos dá força. O nome de Jesus te dá graça e poder. O nome de Jesus te ergue, te sustenta. Pastor, mas quando eu olho para mim, não vejo nada em mim. E é verdade, não existe nada em nós mesmos. Mas tem um detalhe: o nome dele está sobre nós. A fé no seu nome fortaleceu a este. A fé que é por ele. A fé que é por ele. Ninguém tem fé fora da obra que Cristo faz em nosso coração. Da onde veio a fé que nos pôs no caminho de Deus? Veio de Cristo. Ele operou essa fé na nossa vida. Ele nos deu a fé para crer nele, e crendo nele nos deu o poder da vida eterna. Jesus faz tudo. Ele faz o começo, o meio e o fim. A fé que é por ele deu a este. Não existe nenhuma conotação aqui de que houve um pagamento da parte dos beneficiários. Deu a este perfeita saúde. Como exercer fé no nome de Jesus? Como nós crescemos nessa fé? Através do nome de Jesus. A Bíblia diz uma coisa só, simples e fácil de entender: olhando para ele, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Aprenda essa lição. Este olhar aqui é nós nos voltarmos para ele. Quando a Bíblia fala assim, buscar a face do Senhor, é você tentar, você procurar ver os olhos de Jesus. Uma certa criancinha de 3 anos chegou, mãe trabalhando na cozinha, e puxou a roupa da mamãe. A mãe: pode dizer, pode falar o que você quer. A criancinha voltou a puxar. A mãe disse: fala. E ele voltou a puxar de novo. E a mamãe virou e disse: é isso que eu queria. Queria que a senhora olhasse para mim. Aleluia, Jesus. Estou buscando a sua face. Eu quero ver os seus olhos. Eu quero contemplar a sua presença. Eu quero visualizar a tua beleza e a tua glória. Como exercer a fé no nome de Jesus? Deus disse lá no Velho Testamento: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Irmãos, Jesus não é um personagem histórico. Ele fez uma história, mas ele é presente. Aleluia. Pedro continua já para chegar no final. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Aqui Pedro, como um sábio pregador da palavra de Deus, depois de já ter exposto o pecado daquele povo, sido direto em adverti-los a respeito da sua perversidade, Pedro agora dá um tom de compassividade.
irmãos, eu sei que fizeste por ignorância. Que Pedro está transmitindo aqui? Pedro está transmitindo a compassividade de Jesus. Um dos grandes problemas da humanidade tem sido da ignorância. Vós o fizeste por ignorância. Os homens não sabem, não querem saber e procuram desviar de quem sabe. E a igreja está na terra, já nesse período todo, procurando com todo esforço tirar os homens da ignorância espiritual, mostrar para eles que há somente um caminho para Deus, e esse caminho é o Senhor Jesus. Quando nós falamos de ignorância, principalmente no campo da fé, os homens preferem confiar em objetos, em imagens, em superstições, em outros homens, mas raramente os homens são inteligentes o suficiente para colocar a sua fé exclusivamente em Deus. Porém, Jesus é compassivo, porque Ele disse em outras ocasiões para os ignorantes, cegos, Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É como aquele cego que foi curado por Jesus. Eu era cego, agora vejo. Nós todos éramos cegos. Nós éramos todos como estes a quem Pedro está pregando. Mas hoje podemos dizer: eu era cego, agora vejo. Agora vejo, aleluia. E finalizando, Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pedro está dizendo: Jesus quer perdoar, Jesus pode perdoar, Jesus está esperando que vocês venham a Ele. Arrependimento e conversão a Cristo abrem as portas da salvação. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que salvação grandiosa é para todos os lugares, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça de julgar o mundo por meio do varão que destinou e deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. A ressurreição, então, foi uma certeza que Deus deu para o mundo, de que Ele vai julgar a todos. Mas antes de julgar, Ele chama os homens para o arrependimento e para a salvação. É necessário colocar a fé em Jesus. Como devemos crer em Jesus? Resumidamente, devemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio em carne, morreu, foi sepultado, ressuscitou e está vivo. Segundo, temos que crer que Jesus já está exaltado pelo Pai, e o seu nome é o nome mais importante deste universo. Terceiro, temos que crer que somente Ele pode salvar. Quarto, devemos nos converter a Ele, recebê-lo como nosso único e perfeito Salvador. E para terminar, diante do milagre da cura daquele paralítico e da pregação de Pedro, que foi como um bisturi, foi como uma cirurgia, a Bíblia diz que muitos se converteram ao Senhor. Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Se a igreja do primeiro século foi a igreja de milagres, também foi a igreja das muitas conversões. Vamos ficar de pé nesse instante. Esta é a igreja que nós estamos pedindo a Jesus que nos transforme, nos molde para ser essa igreja. Amém, irmãos? Nós estamos buscando essa experiência de convicção, de certeza, onde Cristo tem o seu lugar definido de glória e de honra na sua casa, aonde nós não aceitamos glória para nós mesmos, mas o Senhor é honrado, é exaltado. Aleluia! Onde aqui ninguém fica triste se não for mencionado o seu nome na reunião, mas todos ficam tristes se Jesus Cristo não for proclamado na reunião em que nós estamos. Porque não importa o meu,
o seu nome, importa o nome daquele que é sobre todo. Levante a sua mão para o céu. Entendamos que nós estamos diante do Cristo exaltado, glorificado, que vive, que reina, que está presente no meio do seu povo, que merece adoração e louvor e a glória para todos sempre. Querido Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, pela vida deste povo, pela igreja que te ama, pelos irmãos, pelas irmãs, Senhor, que sacrificam, que esforçam, mas querem, Senhor, estar adorando o Senhor, querem estar honrando o teu nome aqui neste mundo. Obrigado, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor se tornou a nossa rocha forte, nosso esconderijo seguro, a nossa força e a nossa alegria. Entregamos, Pai, tudo em tuas mãos e te adoramos, te bendizendo e te glorificando. Recebe a adoração deste grupo, Senhor. Recebe a oração, o louvor deste povo que te adora. Que eles agora, Senhor, toquem, Senhor, na tua gloriosa presença e o poder de Deus esteja aqui. Glória a Deus. Podem